Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Culto em Casa, nesta quarta-feira, dia 18 de novembro. Que bom que estamos juntos para adorar a Deus, para louvá-lo e para ouvir também as orientações dele através da sua santa palavra, nessa nossa sequência de estudos sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João. E hoje vamos estudar o sétimo e último sinal apresentado no Evangelho de João. Mas antes de a gente estudar a palavra, nós sempre iniciamos o nosso momento aqui do Culto em Casa com uma oração. Então convido você a fechar os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos em Tua presença no dia de hoje, louvando ao Senhor, podendo nessa noite unidos, mesmo distantes, mas unidos pelo Teu Espírito, unidos pela a tecnologia, a internet nos dá essa oportunidade. Nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos bendizer o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia, ela dura para sempre. Queremos lhe pedir perdão dos nossos pecados e que o Senhor aceite, Pai querido, o nosso louvor diante da Tua santa presença. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Que bom, na certeza de que Deus, Ele é presente em todos os momentos da nossa vida e não diferente agora no culto, e na certeza de que Ele aproveitará essas oportunidades para falar ao nosso coração, pois estamos aqui com o coração aberto. Eu quero convidar você para cantarmos um hino que fala de uma esperança maravilhosa, a esperança de que em breve nós veremos Jesus vindo nas nuvens dos céus. Vamos louvar. Mesmo
Que esperança maravilhosa temos de saber que dentro em breve Cristo Jesus vai voltar. Que o meu e o seu coração esteja diariamente aquecido nessa esperança. Que o nosso coração esteja batendo no compasso dessa esperança de que em breve Jesus vai voltar para nos buscar. Mas enquanto Jesus não vem, nós aqui vamos trilhando, caminhando, e ao caminhar por essa vida, muitas vezes passamos por dificuldades, precisamos de um milagre divino. E como toda quarta nós temos feito, temos aqui cantado o hino que é o nosso carro-chefe, né? O nosso hino oficial de quarta-feira nessa série especial dos sinais de Jesus no Evangelho de João, que é o hino Um Milagre. E eu quero convidar você agora para a gente cantar esse hino e realmente pedindo a Deus que faça um milagre na nossa vida, que tenhamos no nosso viver o verdadeiro milagre, que é acreditar em Deus, continuar firme com Ele, a despeito de os milagres serem realizados ou não no nosso viver. Vamos louvar. Milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está.
Amém. Que esse milagre aconteça na minha e na sua vida, diariamente. Agora eu quero saber onde estão as nossas crianças. Isso, cadê elas? Hoje tem uma história especial. Nós vamos ver hoje uma história bem interessante que conta que Jesus chorou. Vocês sabiam, crianças, que houve um momento que Jesus chorou quando esteve aqui na Terra? Então, na historinha de hoje, nós vamos descobrir que momento foi esse. Então, fiquem atentas aí à historinha. Olá, crianças! A história de hoje se chama O Dia em que Jesus Chorou. O verso para decorar está no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 2, e diz: ajudem uns aos outros. A mensagem é: Deus quer que eu ajude outras pessoas. Alguém que você ama morreu? Você já perdeu um amigo ou um animalzinho de estimação? Certo dia, Jesus visitou duas amigas que tinham más notícias para lhe dar. Maria, Marta e Lázaro viviam em Betânia, não muito longe de Jerusalém. Esses três irmãos eram grandes amigos de Jesus. Muitas vezes ele se hospedava na casa deles quando ia a Betânia. Eles conheciam seu poder, por isso Maria e Marta mandaram chamar Jesus quando seu irmão Lázaro ficou doente. Mas Jesus não se apressou para vir. Ele ficou onde estava por mais 2 dias e só depois foi para Betânia. Quando ele chegou, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Jesus sabia que Lázaro morreria. Ele planejou ressuscitá-lo para provar de uma vez por todas que ele era o Filho de Deus. Mas as pobres irmãs de Lázaro não sabiam dos seus planos. Tudo o que elas sabiam era que Lázaro estava doente, que elas tinham mandado chamar Jesus e que ele não veio. Quando Marta soube que Jesus estava se aproximando da vila, foi ao encontro dele. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda havia nela um pouquinho de esperança. Mas eu sei que mesmo agora Deus fará qualquer coisa que o Senhor pedir. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Sim, creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E com uma nova esperança no coração, ela correu para encontrar com a irmã e disse: o mestre está aqui. Ele está perguntando por você. Maria deu um salto, ficou de pé e saiu em direção a Jesus. Quando ela ouviu, caiu aos seus pés e chorou, dizendo o mesmo que Marta já tinha dito. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus sabia o que estava para acontecer. Ele pediria que a pedra fosse removida do túmulo de Lázaro, oraria a seu Pai do céu e então chamaria Lázaro para fora da sepultura. Lázaro sairia andando, ainda enrolado naquela roupa. Em alguns minutos, as irmãs teriam seu irmão de volta e ficariam muito felizes. Mas, naquele momento, 2 de suas melhores amigas estavam com o coração partido e uma delas estava chorando aos seus pés. O coração terno de Jesus se comoveu e ele chorou. Ele compartilhou a tristeza pela perda que Maria e Marta tinham sofrido. Sentiu a tristeza que elas estavam sentindo. Nessa história, Jesus nos deu exemplo de como ajudar as pessoas. Ele nos mostrou como devemos tratá-las. Ele quer que nos coloquemos no lugar delas, sintamos o que elas sentem. Assim como Jesus compartilhou a tristeza de suas amigas, nós devemos compartilhar as alegrias e tristezas uns dos outros. Que história, né, crianças? Começou triste com a doença e depois a morte de Lázaro, mas que bom que Jesus estava ali e o ressuscitou. Essa história, ela nos enche de esperança, porque Jesus Cristo, quando voltar nas nuvens dos céus, ele também vai ressuscitar aqueles nossos amigos, familiares, que infelizmente já morreram. A Bíblia diz que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, crianças, vamos manter a nossa amizade firme com Jesus, todos os dias, lendo a palavra dele, procurando conhecer mais quem era Jesus e assim estarmos diariamente preparados para a sua breve volta.
E nunca se esqueçam, Deus ama muito a cada um de vocês. Deus abençoe. E agora eu quero fazer um convite muito especial a todos que estão me assistindo, meus irmãos da Igreja do Maracajá, Igreja do Ermo, Igreja do Mato Alto, Igreja da Coloninha, Igreja do Balneário Arroio do Silva, Igreja do Morro dos Conventos, Igreja Central, e a você que não faz parte de nenhuma dessas igrejas, a você que não é nem cristão, não é religioso, mas hoje está aqui nos acompanhando, tem um convite especial para você, principalmente para você que quer um novo começo. Então, olha aí na tela. Sexta-feira, 8h30, uma live especial com o pastor Luiz Gonçalves e o Quarteto Arautos do Rei, pelo Facebook e YouTube da TV Novo Tempo e também pelo ntplay.com. Através desses canais você vai poder acompanhar essa live especial, onde teremos ali a oportunidade de ver na Palavra de Deus e através de belíssimas músicas que Deus quer dar um novo começo para mim e para você. Então, eu convido você especialmente a participar dessa live e convido você para que convide os seus amigos, espalhe aí para os seus amigos, seus familiares, para que todos estejamos conectados e que tenhamos em Cristo um novo começo. E hoje nós estamos encerrando a nossa série Os Sinais de Jesus no Evangelho de João. Vamos daqui a pouco abrir a Palavra de Deus e estudar o 7º e último sinal. E na próxima quarta-feira, o que nós teremos então? Preste atenção aí na tela. Teremos a série Lições do Jardim. Tá? Estarei aqui apresentando a Palavra de Deus através deste canal Adventistas Araranguá e abro aqui um parênteses, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ative o sininho para receber sempre o material em primeira mão, tá bom? E esteja conectado com a gente aqui. Então, na próxima quarta-feira, dia 25 de novembro, 19h45, estaremos aqui dando início à série Lições do Jardim. Nós vamos estudar com base em Gênesis 3 e vamos extrair lições preciosas para a nossa vida. Você é o meu convidado e convide também os seus amigos. E agora eu quero convidar a todos vocês para juntos entrarmos no nosso momento, o Wi-Fi Cell, nosso momento de oração. E hoje eu trago aqui alguns pedidos bem especiais. Vamos orar pelo seu Eloy, o tio da irmã Jaqueline, da Igreja Central. Ele está com câncer no esôfago. Vamos continuar em oração por ele, pelo tratamento e que ele possa ser restaurado e que, acima de tudo, ele esteja com o coração em paz. Também vamos orar pela irmã Fátima. Conversei com ela ontem. Ela disse que está tudo bem, passou pela cirurgia, que foi um sucesso e, graças a Deus, ela está bem. E ela agradeceu muito a oração de todos que estão aí intercedendo por ela. Então vamos continuar em oração por ela. E também, nessa noite nós vamos orar pelas pessoas que estão aí com Covid. Nós temos visto que tem crescido, o número de casos. Então, vamos nos cuidar, álcool em gel, uso de máscara e, antes disso, procurar viver os 8 remédios que Deus já deixou para a gente aí, Dormir bem, se alimentar bem, ter uma vida equilibrada, ter o ar puro, tomar um banho de sol diariamente, é muito importante. É muito importante também beber bastante água, certo? Exercício físico fundamental e também, confiança em Deus. Tendo esses 8 remédios no seu dia a dia, você estará mais forte para enfrentar esse vírus, se porventura ele bater a porta aí do seu coração, tá bom? Então nós vamos continuar orando por essas pessoas, que estão aí contaminadas, que elas se recuperem tão logo. E hoje eu quero também pedir, como tenho pedido toda quarta-feira, pela pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Que o Espírito Santo continue nos dirigindo, nos dando a motivação correta, nos ajudando no nosso dia a dia, para que vivamos uma vida segundo a vontade do Pai. Que Ele nos transforme a cada dia em imagem e semelhança de Deus, E como igreja, cumpramos a missão que Ele nos confiou. E hoje, claro, eu quero agradecer muito a Deus, mas muito mesmo,
porque hoje eu estou completando mais um ano de vida e quero agradecer a você que me mandou mensagem, que me ligou, que deixou uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram, no Facebook, independente, que me encontrou na rua. Olha, muito obrigado mesmo e obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho e, acima de tudo, pelas suas orações. Continue orando aqui pelo vosso servo, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou e eu preciso muito de oração. Eu sou uma pessoa limitada, mas tenho a certeza de que Deus capacita e por isso eu conto sempre com a oração de cada um de vocês, tá bom? Para que Ele me ajude cada dia mais a estar servindo a igreja, pois foi para isso que Ele me chamou. Então, muito obrigado mais uma vez e agora vamos então orar a Deus. Querido Pai de amor, muito obrigado pela vida, pela saúde que o Senhor nos dá. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado maravilhosamente de cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem provido as nossas necessidades. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Pai querido, nesta hora também nós queremos entregar em Tuas mãos os pedidos que aqui mencionamos, entregar em Tuas mãos a vida do seu Eloy, a vida da irmã Fátima, a vida dos nossos familiares e amigos que estão aí lutando contra o Covid e pedir ao Senhor que o Senhor os guarde, os proteja, dê forças e nos dê também sabedoria, Pai, para vivermos a Tua vontade na direção do Teu Espírito, para que assim, ó Deus, tenhamos um viver cada vez mais semelhante ao Teu. E eu Te agradeço muito, Pai, de maneira particular, por mais um ano de vida que o Senhor está me dando. Muito obrigado. Que o Senhor continue com a Tua graça sobre a minha vida, me transformando, me capacitando para que mais e mais eu sirva a igreja que o Senhor me chamou para estar cuidando. Muito obrigado mesmo, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E Pai bondoso, agora nós queremos pedir que o Senhor derrame sobre nós a pessoa do Espírito Santo, para que Ele nos transforme, para que Ele nos guie, para que Ele nos dê os melhores métodos, para que como igreja venhamos avançar pregando o Evangelho, mesmo nesse momento tão delicado da pandemia. Obrigado porque não estamos sozinhos. Obrigado porque o grande comandante, o Espírito Santo, que lidera o evangelismo agora na terra, Ele está indo à frente, nos guiando e nos direcionando. Agora, Pai, que o mesmo Espírito venha nos dar compreensão do estudo da Tua Palavra. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bom falar com Deus, não é verdade? É muito bom saber que Deus nos ouve e muito bom também é agora a gente poder ouvir a Deus através da Bíblia. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, e abra aí no versículo 39 em diante, tá bom? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39. E coincidentemente, o versículo 39, para alguns ficaram aí curiosos, né? O pastor está de aniversário, quantos anos o pastor está fazendo? É justamente o verso de hoje. 3.9, 39 primaveras, pela graça do nosso bom Deus. Que Ele continue nos abençoando. Então, João, capítulo 11, versículo 39 em diante. Na minha tradução, diz o seguinte: Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus,
creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. O relato que acabamos de ler apresenta o 7º sinal que Jesus realizou e que foi registrado por João no seu Evangelho. Vamos relembrar então os outros 6? O primeiro, a água transformada em vinho. O segundo, a cura do filho do oficial do rei. O terceiro, a cura do paralítico no tanque de Betesda. O quarto, a multiplicação dos pães e peixes. O quinto, Jesus acalmando a tempestade e caminhando sobre as águas. O sexto, a cura de um cego de nascença. E agora, o 7º, a ressurreição de Lázaro. E não diferente das outras histórias, nessa história que nós estamos refletindo hoje, Deus tem muitas lições para a minha e para a sua vida. E aqui, no relato de hoje, vem descrevendo que Lázaro estava doente. Começa ali no capítulo 11, descrevendo que Lázaro estava doente, né? Jesus tinha ido visitá-lo, depois voltou, né, saindo da aldeia de Betânia, e então veio a notícia de que Lázaro havia morrido. É interessante que quando Jesus ele descobre, né, que Lázaro estivera morto, Jesus ele volta para Betânia. Betânia ficava mais ou menos uns 3 quilômetros, 2,5, 3 quilômetros de Jerusalém, não era tão distante assim. E Jesus então volta com seus discípulos. Alguns discípulos voltaram até receosos, porque ali algumas pessoas tinham questionado, né, a autoridade de Jesus, queriam até matá-lo, e Tomé foi um que falou, nossa, vamos para lá então para morrer com ele, né? E eles voltaram. E quando Jesus está chegando, é dito ali no versículo 21 que Marta, ela se encontra com Jesus e ela diz o seguinte, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante que Maria, depois quando também encontra Jesus, ela diz a mesma coisa. Um ponto interessante aqui, será que se Jesus estivesse lá, Lázaro não passaria pela morte? Será? Nessa fala de Marta e também de Maria, embora expressem fé, dizendo que, olha, se tu estivesses aqui, tu terias o poder suficiente para que isso não acontecesse. Embora possa estar exprimindo isso, por outro lado, pode também estar exprimindo a ideia de que com Jesus não tem problemas na vida. E há muitas pessoas que têm essa ideia consciente ou inconscientemente, de que se está ao lado de Deus, não vai acontecer problema algum com ela. E sabe, a grande verdade é que com Jesus evitamos muitos problemas, mas também é verdade que com Jesus alguns problemas são inevitáveis. Estamos com Jesus, evitamos muitos problemas, mas é verdade também que quando estamos com Jesus, alguns problemas, eles são inevitáveis. Muitas vezes, pelo fato de estarmos com Jesus, pessoas se opõem a nós. Veja, estamos com Jesus, era para solucionar problemas e acaba surgindo problema. Estar com Jesus não quer dizer que nós seremos eternos aqui. A pessoa mais fiel que possa existir, se Jesus não voltar antes, ela pode passar pela morte. A morte é uma realidade. E foi isso que aconteceu com Lázaro. A morte bateu a porta do coração de Lázaro. E aqui vem uma pergunta para a gente, né? Por que existe a morte? Quem sabe você que está nos assistindo possa estar levantando essa pergunta. Por que existe a morte? Por que Deus permitiu a morte? Né? A grande verdade é que a morte entrou por causa do pecado. O ser humano escolheu o pecado. E o salário do pecado, a Bíblia declara que é a morte. E é por isso que a morte existe, porque o ser humano acabou escolhendo o pecado. Só que a boa notícia é que a morte, ela já tem uma data de validade. Porque o próprio Cristo disse, em resposta a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso está no versículo 25 do capítulo 11. E no versículo 26 ele acrescenta, e todo que vive e crê em mim
não morrerá eternamente. Você acredita nisto? Jesus faz essa pergunta ao final do verso. Veja que Cristo é a solução para a morte. Cristo é a ressurreição e a vida. Cristo, ele vai restaurar todas as coisas, como ele fez com Lázaro no relato que a gente já leu. Mas é interessante que aqui nesse relato, após Jesus ter esse encontro com Marta, ter esse encontro com Maria, ele segue caminhando e ele pede para ir ao túmulo onde Lázaro estava sepultado. E nesse processo, quando ele vê Maria chorando, quando ele vê ali alguns judeus chorando, a Bíblia diz que Jesus agitou-se, o seu espírito ficou agitado, ele ficou incomodado, e aí então na direção do túmulo diz que Jesus, ele chorou. Jesus Cristo chora. Esse choro de Cristo é uma demonstração de que ele se identifica conosco. Esse choro de Cristo é uma prova de que Jesus sabe o que é sofrer. É uma prova de que Jesus sabe o que é perder. É uma prova de que Jesus entende as suas lágrimas. Jesus entende as suas perdas. Jesus entende a tua dor. Veja que Jesus, ele chora. Ele fica comovido. Ele chora. E nesse choro de Cristo, ele se mostrou como um ser humano que tem empatia, como um ser humano que se compadece do seu próximo. Quem sabe eu esteja falando agora para alguém que perdeu um ente querido semana passada, esse mês, ou esse ano, em decorrência do Covid. Não teve nem a oportunidade de dar um adeus ali. Eu quero dizer que Cristo, desde o momento que você recebeu a notícia que essa pessoa querida da sua vida faleceu, Cristo está do seu lado. Cristo entende as lágrimas que ainda caem dos seus olhos e escorrem no seu rosto até hoje. Ele entende. Jesus sabe o que é sentir dor, o que é sofrer. E por isso você seguramente pode ir até Ele em meio às suas lágrimas. E você pode chorar no colo de Cristo, porque Ele entende você. Não tenha vergonha de chorar se você tem saudade de alguém. Se você carrega tristeza pela saudade de alguém, chore. Chorar faz bem, mas chore aos pés de Cristo. Chore ao lado dele. Chore na certeza de que Cristo é aquele que pode solucionar todas as coisas. Chore na certeza de que Cristo, ele pode fazer o milagre que não está ao nosso alcance, mas que para ele é muito simples. E diz o relato que nesse momento que Jesus está chorando e muitos judeus choravam, diz que alguns judeus ficaram perguntando, não podia ele, está no verso 37, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Essa pergunta ela é interessante. Essa é uma pergunta feita por muitas pessoas hoje. Se Deus não é o Todo-Poderoso, será que Ele não poderia fazer que esse vírus não surgisse no nosso planeta? Se Deus é o Todo-Poderoso, será que Ele não poderia, ao menos então, já que o vírus chegou, ter conservado em vida essas mais de 160 mil pessoas que faleceram em decorrência do Covid no Brasil, sem contar as outras dos outros países? Se Deus é o Criador e o Todo-Poderoso, por que Ele permite que crianças morrem de fome em tantos lugares do mundo? Essa pergunta dos judeus, ela tem eco até hoje, e muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta. E como responder a essas perguntas? Se Deus é poderoso, por que Ele não faz? Essa é uma pergunta difícil. Ao mesmo tempo que é uma pergunta difícil, essa pergunta, ela traz
para nós através da Bíblia uma resposta bem segura. A grande verdade é que Deus ele não age no tempo do homem. Deus ele tem o seu tempo de agir. Deus tem a sua maneira de ver o mundo diferente da nossa. Nós temos a mania e o jeito de ver as coisas para serem resolvidas ontem. E Deus, às vezes, ele dá tempo ao tempo, porque é a melhor maneira de resolver e a melhor maneira de a gente aprender algumas coisas com Ele. A grande verdade é que Cristo Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. Todas as mazelas desse mundo serão resolvidas. Ele já determinou um dia para isso, não sabemos qual, mas Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, essa pergunta ela fica ecoando, mas a nós não cabe buscar respostas a essa pergunta para entender por que Deus faz ou não faz. Mas a nós cabe confiar nesse Deus maravilhoso, que está no controle de todas as coisas. O Deus que sabe o que faz. Tanto sabe o que faz, que no decorrer da história aqui, ao chegar próximo do túmulo, diz ali no verso 39, Jesus ordena, tirem a pedra. Tirem a pedra. Deus sabe o que faz, mas muitas vezes nós que não sabemos o que Deus está fazendo, questionamos a Deus. Colocamos objeções às propostas de Deus. Veja, quando Jesus pediu para tirar a pedra, Marta, a irmã do morto, disse o seguinte, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Você consegue entender? Nós que precisamos da solução, quando Deus vem apresentando a maneira de solucionar o problema, a gente procura sempre colocar objeção. E Marta disse, já cheira mal, já é de 4 dias. Marta estava dizendo, Senhor, para que tirar agora? Tu tinhas que estar aqui antes de ele morrer, agora ele está morto, o Senhor vai tirar a pedra. Já está até cheirando mal, não tem mais o que fazer. Às vezes nós também damos essa desculpa. Deus quer fazer um milagre na nossa vida e a gente fica colocando empecilho. Não, Senhor, mas comigo, eu não. Isso, Senhor. Eu não. Chama outro, faz isso com outro, comigo não dá, porque eu não sirvo para isso. Deus está te chamando para fazer um milagre, em primeiro lugar na sua vida e em segundo lugar na vida dos outros. Mas como Marta, você coloca um monte de empecilho. Não, eu não sou capaz, chama outra pessoa, não, isso aí não é para mim. Deus quer fazer um milagre em você, não coloque empecilho. Se Deus está querendo fazer um milagre, permita. Se Deus está te pedindo para tirar a pedra, tire a pedra. E aqui a lição maravilhosa de quando Jesus pede para tirar a pedra é o seguinte, aquilo que o ser humano pode fazer, Deus não vai fazer por nós. Agora, aquilo que o ser humano não pode fazer, aí Deus vai fazer com maior alegria por cada um de nós. Naquele momento, os homens podiam tirar a pedra e por isso Jesus pediu, tire a pedra. E Jesus nessa noite está pedindo para você também tirar pedras. Você sabe qual é a pedra que Jesus está pedindo para você tirar. Talvez seja a pedra da omissão. Talvez seja a pedra da indolência. Talvez seja a pedra de uma vida cômoda. Deus está te chamando para você se envolver na pregação do Evangelho. Deus quer fazer de você um canal de bênçãos. Quem sabe, Deus está chamando você para voltar para os braços dele. Você que está agora assistindo aqui e tem se sentido longe de Deus. Você que talvez esteja vivendo numa vida de pecado. E agora você ouve esse chamado de Deus e você fala assim, mas Senhor, já estou até cheirando mal. A minha vida cheira mal, eu sou horrível, eu sou um lixo, Pai. Filho, mas se Deus está te chamando para tirar a pedra, simplesmente tire. Deixa com Deus.
Marta falou que cheirava mal e já era o 4º dia. Por 2 vezes vem essa referência de que era o 4º dia que Lázaro estava morto. João faz questão de destacar essas 2 referências. A primeira está justamente aqui no versículo 17. Chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E agora Marta, aqui no verso 39, diz mais uma vez, é o 4º dia. Por que João faz questão de mencionar por 2 vezes aqui que já era o 4º dia? Porque havia uma crença na época de Jesus, entre os judeus, de que quando uma pessoa morria, até o 3º dia, o espírito da pessoa poderia voltar e ela se despertar. Jesus havia já ressuscitado muitas pessoas. Só que essas pessoas que Jesus havia ressuscitado, elas tinham recém-morrido, né? Algumas tinham morrido coisa de horas, né? E Jesus então veio ressuscitando. Algumas pessoas duvidavam, mas foi o espírito que voltou, estava só em coma, não estava morta não. Mas só que dentro dessa crença, quando batia o 4º dia, aí, amigo, pode enterrar que não tem mais volta. Pode fechar aí, sela o sepulcro com a pedra, porque agora já era. E é por isso que Jesus intencionalmente espera dar os 4 dias para voltar a Betânia. Porque aqui ele estava realizando o maior de todos os sinais registrados no Evangelho de João. De todos os 7 sinais, esse aqui é o maior. Porque aqui Jesus intencionalmente deixa completar-se os 4 dias para mostrar, de fato, quem ele era. Ele não queria sair dizendo que ele era o Messias, mas através dos sinais, dos milagres, que pelo poder de Deus ele realizava, ele queria então mostrar para as pessoas quem ele era. E veja só o que diz. No verso 40, Jesus responde para Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Às vezes a gente quer ver para poder acreditar. Esse tipo de fé é muito superficial. A fé que agrada a Deus é a fé que crê, mesmo não vendo. Essa é a fé que você consegue enxergar a Deus em meio às adversidades da vida, aos problemas da vida. É você crer para ver. E Jesus falou para ela, então somente creia, você verá a glória, você vai ver o milagre. E aí então Jesus ora. Está aqui o versículo 41, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha só que interessante. Jesus Cristo sabia que Deus sempre atendia a oração dele, mas ali ele falou em voz alta e agradeceu a Deus e pediu a Deus para que estivesse ali com ele nesse momento. Ele fez dessa forma exteriorizada por uma razão, para que aqueles que estivessem ali acreditassem que Deus o havia enviado, ou seja, acreditassem que Jesus era sim o Messias. E aí então, diz no verso 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Você consegue imaginar esse momento? Imagine você ali acompanhando aquele momento, você está ali um pouquinho mais atrás, observando ali Maria e Marta chorando bastante, os amigos chorando, Jesus se aproxima do túmulo, você está ali olhando para ver o que ele vai fazer, pediu para tirar a pedra e de repente ele diz, Lázaro, vem para fora. Você consegue imaginar? E agora vem então aquele homem todo atado. Ele vem com dificuldade de caminhar. Imagine agora a alegria. Em primeiro lugar, até um certo espanto, uma admiração, um receio, mas como assim? E de repente elas observam
Lázaro, não mais doente, mas restaurado. E Lázaro vem, abraça suas irmãs, abraça os amigos, e é interessante que agora ele não vem cheirando mal, ele vem novo. Porque quando Cristo faz o milagre, é por completo, não faz pela metade. E um ponto interessante aqui na ressurreição de Lázaro, Jesus Cristo, ele se encaminhou ao sepulcro, ao túmulo, e disse: Lázaro, vem para fora. Aqui a gente consegue, com base também em muitos outros textos da Bíblia, entender o mistério da morte. Porque há a crença, hoje, muito popular culturalmente, na imortalidade da alma, que a pessoa morreu, ela já está no céu, ou se ela não era fiel a Deus, ela está no inferno. Mas veja que ele chama Lázaro do túmulo. Ele não chama Lázaro do céu. Lázaro, desce daí. Porque Lázaro era amigo de Jesus. E com toda certeza Lázaro, se naquele momento da morte a alma fosse de fato imortal, ele já estaria na glória no céu. E agora para imaginar a cena. Lázaro chegou no céu, está lá no seu quarto dia no céu, curtindo o céu, que lugar fantástico. E de repente Jesus chama ele de volta para a terra. Lázaro falou: Senhor, deixava eu lá, estava tão bom. Lá eu não tinha mais doença. Lá estava tão bom, vendo Deus, vendo a glória do céu, os anjos. Estava perfeito. Por que o Senhor me chamou de volta? E aí, essa passagem que nós encontramos, Jesus chamando Lázaro do túmulo, faz sentido com o que está no Evangelho de João também, no capítulo 5, no versículo 28, que Jesus disse assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Veja que a pessoa, quando morre, ela já não vai para o céu, ela já não vai para o inferno, ela está descansando o sono. E o próprio Cristo, na experiência aqui com Lázaro, ele disse no verso 11 do capítulo 11, diz assim, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Perceba que o próprio Cristo comparou a morte como um sono. E quando então esse sono ele vai se acabar? Quando que esse sono vai ser despertado? Que despertador vai despertar, no caso, para acordar a essas pessoas que morreram? O grande despertador é a volta de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que músicas serão entoadas, as trombetas soarão, os anjos tocarão trombetas, terá muita música. E aí então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todas as pessoas que morreram, elas estão num sono sem sonho. Elas não estão já no céu, elas não estão no inferno, não estão no purgatório. Elas estão num sono sem sonho. Diz o sábio Salomão que aqueles que morreram não amam, não têm inveja e também não odeiam. O céu é um lugar de amor. Aqueles que morreram não amam, então não estão no céu. O inferno supostamente é um lugar de ódio e de inveja. Quem morreu não odeia e não tem inveja, então também não está no inferno. Está num sono, dormindo, para logo ser despertado pela breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E falando na volta de Jesus, quando Jesus voltar, tudo será solucionado. Nós vimos aqui no nosso relato de hoje que Jesus resolveu o problema da morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. A morte é o último inimigo a ser vencido. E Cristo vencerá a morte. Quando ele voltar nas nuvens dos céus, ele então decretará a morte da morte. Jesus, ao morrer na cruz, ele teve o direito de ressuscitar a quem ele quiser.
E agora a morte é só uma questão de tempo. Daqui a pouco a morte vai morrer. A volta de Jesus será a solução para todas as coisas. E é interessante que em cada milagre que Jesus realizou aqui na terra, foi uma pequena amostra do grande milagre que ele vai realizar quando ele voltar nas nuvens dos céus. Por exemplo, cada família fiel será transformada na volta de Jesus. Assim como Jesus transformou a água em vinho naquele casamento, aquele casamento que estava ali entrando já numa primeira crise, que foi já na festa. Imagine só a situação de desconforto que aconteceria ali. E então Jesus Cristo, ele está ali e faz o milagre. Toda família que se coloca nas mãos de Deus e que é fiel em Deus pode ter os seus problemas, podem ter as suas dificuldades, mas quando Jesus voltar, todas as famílias serão transformadas. As crises familiares se acabarão. Cada filho que se coloca nas mãos de Deus, assim como o filho do servo do centurião, quando Jesus voltar, será curado. Cada filho fiel que passa por alguma doença, quando Jesus voltar, será curado. Cada paralítico nessa vida, seja paralítico fisicamente, seja um paralítico espiritualmente, que procura colocar a sua vida nas mãos de Deus, quando Jesus voltar, esse paralítico será restaurado. Você consegue perceber que quando Jesus voltar, não haverá mais paralíticos, não haverá mais coxos, não haverá mais pessoas de cadeira de rodas, não haverá mais pessoas que precisam amputar a perna por causa do diabetes. Você consegue perceber isso? Jesus vai restaurar todas as coisas. Cada faminto fiel será suprido. Lembram que Jesus multiplicou os pães para alimentar aquela multidão? Quando Jesus voltar, ele vai alimentar a todo que é fiel a ele. Não haverá mais fome. Jesus, quando voltar, ele vai também trazer a bonança para cada fiel que nessa vida enfrenta tempestades. As tempestades da vida vão se acabar. O desequilíbrio na natureza que causa enchentes, furacões, Jesus Cristo vai trazer, enfim, a bonança. Nunca mais haverá essas coisas. E cada cego fiel a Jesus tornará a ver. Na nova terra não vai ter mais cegueira. E por fim, cada pessoa que morreu confiante em Jesus será ressuscitada quando ele voltar nas nuvens dos céus. Por isso que vale muito a pena ficarmos ao lado de Cristo, porque Ele é a solução. E ao ficarmos ao lado dele, não fiquemos motivados porque Ele faz essas coisas, mas fiquemos ao lado dele motivados pelo que Ele é. Ele é bom, Ele é justo, Ele é correto, Ele é o próprio amor e Ele nos quer bem. Chegamos ao final dessa série dos sinais de Jesus no Evangelho de João. Eu tenho certeza que em algum desses episódios, algum desses milagres, algum desses sinais, falou mais ao seu coração. Porque eu creio que o Espírito Santo esteve aqui conosco como está agora. E cada momento que estivemos aqui juntos não foi em vão, foi em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito aproveitou a oportunidade para falar ao seu coração, como também falou muito ao meu coração. E também está falando hoje nessa mensagem ao meu coração. Mas eu quero terminar essa série fazendo um convite muito especial para você. Que você continue firme com Jesus. Que você continue segurando firme a mão dele. Porque em breve ele vai voltar para nos buscar. Ele prometeu e ele é fiel. E eu quero fazer um convite especial para você que ainda não tomou a decisão de entregar a vida a Jesus. Não tomou a decisão de descer às águas, de ser batizado. Jesus está chamando você. Sim, é você mesmo.
Você que está aí pensando, repensando, se toma essa decisão ou não, Jesus está te chamando. Jesus te chama porque Ele te ama, porque Ele te quer bem. Ele quer passar a eternidade ao teu lado. Então não deixe para depois. Vamos juntos, pela graça dEle, caminhando rumo a esse céu maravilhoso, onde nesse céu não terão mais lágrimas, onde nesse céu a gente não vai mais ter dor, não vai ter mais sofrimento. Vamos juntos caminhando pela graça dEle, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, para que cada dia ao lado dEle estejamos prontos para aquele grandioso dia. E se você aceita, eu quero convidar você agora para cantarmos um hino que reafirma essa certeza de que nós estamos almejando o grande dia em que nós vamos entrar na Nova Jerusalém, onde tudo será restaurado. Vamos louvar. Não haverá mais
É maravilhoso saber que lá no céu não haverá mais lágrimas. Nós vamos reencontrar os nossos queridos. Mas como vimos, é preciso ser puro para entrar lá. E essa pureza, por nós mesmos, não conseguiremos. É somente com a intimidade com Cristo. Lembremos das palavras dele. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu quero agora orar com você, para que Deus abençoe a sua decisão de continuar firme até aquele maravilhoso dia. Vamos orar. Soberano Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta promessa tão maravilhosa de que o Senhor está preparando um lugar para cada um de nós, onde não haverá mais dor, nem pranto, as lágrimas não vão rolar mais, a não ser de alegria. Pai querido, o Senhor conhece a nossa realidade, o Senhor entende aqui as nossas lágrimas, dores e sofrimentos. E o Senhor sabe que nós somos limitados, mas confiamos na Tua graça que nos transforma, que nos capacita e que nos dá o poder para viver em novidade de vida. Nós queremos viver por Ti, na certeza de que em breve o Senhor vai voltar para nos buscar. Abençoe a decisão de cada filho Teu que foi tomada nessa noite. E vamos juntos, Pai, caminhando até aquele grandioso dia em que o Senhor vai voltar para nos buscar. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom que estivemos juntos mais essa noite, nesse culto em casa, e eu aguardo você na próxima quarta-feira, 7:45, dando início à nossa nova série Lições do Jardim. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe.